apresentar um pouquinho do Hélio para vocês, tá? O Hélio é uma pessoa que tem uma vastíssima experiência na área de gestão, aí, na área de soluções para TI. Já trabalhou em diversos segmentos, né? Desde a área de industrial, defesa, né? Área de governo. Eu vou até querer que você conte um pouquinho para a gente depois, Hélio, sobre isso, né? O Orozimbo chegou aí, tudo bem? O pessoal da Forte também. Muito bom, a galera está entrando. E, como eu estava dizendo, eu pedi para o Hélio para a gente traduzir, porque ele, como é um cara da área de tecnologia, ele tende a trazer para a gente uma sopa de letrinhas. Então, eu já combinei aí que ele vai tentar falar a nossa língua, né? A nossa língua. Como o Hélio tem uma experiência muito grande, porque ele é engenheiro de formação pelo Mackenzie, né? Engenheiro mecânico, e depois fez uma pós na SPM, nossa querida SPM. Então, isso já mostra um pouquinho dessa diferença de visão que ele tem, né? De um lado é engenheiro, que é bárbaro, porque você tem aquele know-how todo dos números que a gente necessita tanto, e que a gente conversou ontem na live com o Rui Ribeiro, né? A gente falou tanto de Big Data, e hoje a gente vai praticamente continuar um pouco daquele assunto, porque o Hélio também vai abordar com um outro olhar, essa coisa dos dados, de onde eles vêm, para onde eles vão, como eles são captados, como eles são armazenados, né? Então, o Hélio, como eu disse, ele já trabalhou em vários setores da economia, então ele tem uma visão bem ampla. Hoje ele é fundador e CEO da IoT Solutions, que é uma empresa voltada justamente, né, para apoiar outras empresas aí na indústria 4.0, né? Então, Hélio, eu vou começar com a pergunta básica das básicas. Vamos lá. Tá? O que é, afinal de contas, IoT? Ou Internet of Things? Internet of Things. Interessante. Ontem, quando a gente conversou, eu falei para você que o termo Internet of Things tinha sido criado por volta de 2011. Aí eu fui fazer uma pesquisa e, na verdade, eu achei que não. Olha que interessante. Foi criado por um sujeito na Inglaterra chamado Kevin Ashton, em 1999. Uau! O cara foi um visionário, ele imaginou que no futuro, porque em 99 eu diria para você, eu sou um pouco mais antigo do que provavelmente o pessoal que está assistindo aqui, eu tenho e-mail, antes do e-mail tinha arroba, então só para as pessoas não... Exatamente, eu já tive, meu primeiro e-mail foi quando eu trabalhava na Intergraph e não tinha arroba, era ponto de exclamação, então... Muita gente não conheceu essa época, não sei se felizmente ou infelizmente eu conheci, mas de qualquer forma, em 99 esse cara na Inglaterra teve essa visão de que no futuro as coisas iam estar conectadas com a internet. E isso, na verdade, se materializou quase 20 anos, está se materializando no dia a dia, e hoje em dia a gente não consegue imaginar, né, não estar conectados. Então, o termo Internet of Things foi cunhado por esse pesquisador, por esse engenheiro inglês, e em 99. Mas ele começou a se materializar no início da última década, da última década que nós estamos, no 2001, 10, 11, quando você começou a ver primeiros produtos que não eram computadores conectados na internet. Porque a definição de Internet of Things é você está dando um endereço de internet para uma coisa que não é um computador. Pode ser sua cafeteira, seu carro, a campainha da sua casa, do que você está fazendo, aquele ring que você que filma a chegada de um estranho, de um visitante. Então, você está dando um endereço de internet para coisas que não são primariamente computadores. Sim. E aí, é de onde veio o termo, e hoje fala-se que existem, sei lá, 4,5 bilhões de celulares, existem mais ou menos o mesmo número de computadores e 20 bilhões de coisas, é a previsão desse ano, 2020, 20 bilhões de coisas conectadas na internet que não são nem computadores nem celulares. Então, esse foi bilhões, é isso bilhões, mesmo que eu ouvi? bilhões. Essa é uma estimativa bastante até conservadora. Chegou a falar que no 2020 seriam 50 bilhões, mas eu acho que não cresceu tão rápido. E aí a gente tem a internet das coisas, tem basicamente 3 linhas de atuação, que a gente chama de cidades inteligentes, né, smart cities.
produtos conectados, o Smart Connected Products, que a gente, eu mencionei já, cafeteira, garagem, portão de garagem, né? São coisas que estão mais próximas do consumidor, de ser internet, e IoT para consumo. E até aquele termostato, né, da casa, exatamente. Até o robozinho lá, o aspirador de o aspirador, pó também, né? exatamente. Tudo isso hoje em dia, conectado. Tudo isso é IoT. Eu tenho um negócio daquele rodando aqui. Ele e o cachorro não se gostam muito, mas fazer o quê, né? Então, essa é a realidade. Então, e a terceira onda é onde nossa empresa é focada, que é Industrial IoT, aplicações de IoT para a indústria. Então, tem três grandes veias na internet das coisas. As cidades conectadas inteligentes, que aí trazem no bojo, num futuro muito breve, os carros autônomos. O Smart Connected Product, que o carro também mas vai ser, e alguns já são Smart Connected Products, alguns carros hoje já fazem atualização de software, interessante, né? É muito interessante. E claro, a nossa carreira, o nosso trabalho, a nossa equipe sempre focou na área industrial. Benefícios que a indústria pode ter usando informações de sensores e instrumentos que estão no chão de fábrica, que estão no campo, que estão em aplicações industriais. Então, internet das coisas, só para numa única, rápida definição, prover conectividade à internet a coisas que não são necessariamente um computador, que não são um computador. Então, isso aí trouxe a necessidade que a indústria se adaptasse. Muitas empresas hoje têm programadores de software, coisa que elas nunca imaginaram ter, porque elas estão fazendo produtos mais inteligentes. Elas estão prestando serviços mais inteligentes com a informação que é obtida dos sensores. Ontem, o Rui fez excelentes comentários, eu tive a oportunidade de acompanhar a live, e ele realmente gera uma montanha de dados. Uma montanha o Big Data é montanha de dados que a gente nunca teve. E aí você tem uma série de maneiras de tratar esses dados para poder tirar a inteligência e melhorar o seu negócio, melhorar o seu produto. Não respondi a sua primeira pergunta? Não, respondeu, né? Você explicou muito bem o que é IoT, né? O Internet of Things. Então, para quem não está tão familiarizado com o termo, é muito legal saber que são as coisas conectadas à internet, né? Agora, fazendo um link, já que você falou do Rui, explica para a gente o que tem a ver, então, Big Data, que a gente conversou ontem, com o IoT, e depois a gente, então, entra nas definições de inteligência artificial, né? Perfeito. Não, veja, o Big Data é um conceito que vem antes, né, da popularização da internet das coisas. Já se fala de Big Data há muitos anos. Eu costumo dizer que o Big Data é informações que você possa obter sobre o seu produto, sobre o seu consumidor, sobre o seu mercado, e isso são gigabytes, terabytes de informação que você vai precisar tratar. A Internet of Things traz uma série adicional de informações, de sensores que estão colocados nos teus produtos, seja um produto de software, seja um produto, mais uma vez, eu gosto da cafeteira, porque está na minha lista de compras, comprar uma cafeteira IoT, porque você imagina, você programa ela para ligar, fazer o seu café para quando você chegar em casa, então, beleza, tá ok. Então, mas está na minha lista de coisas que você não precisa para viver, mas você acha que é legal ter. Então, a ideia é que você possa, voltando ao Big Data, você tem uma nova fonte de dados gigante. Você imagina que uma planta industrial tem centenas, milhares de sensores gerando dado em tempo real, e isso vai tudo para o Big Data. Esse dado é tratado. Então, por exemplo, o dado, você está tendo dado das suas máquinas, mas você tem o dado da previsão da temperatura e umidade que vem de um sensor ambiental. Alguns processos industriais, eles têm resultado diferente em função da umidade e da temperatura em que o produto é produzido. Desde um chocolate, por exemplo, provavelmente todos nós já abrimos um chocolate, você vê que ele está meio marrom claro. Aquilo lá é claramente um problema relacionado à temperatura ou umidade no dia que ele foi produzido. Ele deveria ter uma... Então, a gente conhece o resultado, mas não sabe de onde veio o problema. Por exemplo, naquele dia, aquele chocolate pode ter sido produzido num dia que tinha alta umidade, que mudou o comportamento da mistura, e aí deu um produto final diferente. Isso vale para chocolate, mas vale para plástico, e vale para outros produtos químicos também e farmacêuticos. Então, tem uma série de fatores.
Então, se você tem esses dados num sistema de Big Data, que normalmente está sentado numa nuvem, pública ou privada, aí não importa, e você tem um algoritmo, e aí antecipando a gente falar de inteligência artificial, que possa tratar esse dado, você pode modificar, por exemplo, a fórmula do teu chocolate, as dosagens de alguns componentes, para evitar que aquela umidade excessiva atrapalhe o produto final. Então, esse é um exemplo. O Big Data, na verdade, é um grande repositório de dados e o Internet of Things, o coletar dados dos sensores, aumenta a qualidade do dado que você tem para fazer uma análise. A outra fonte, por exemplo, saindo do Internet of Things, mas falando um pouco, pegando um gancho no Rui, o pessoal de marketing, a gente tem um público de marketing aqui com a gente hoje, quer saber como é que o consumidor reage a alguma proposta que você faz sobre o seu produto, como é que é o feedback. E essa informação vai tudo para essa base e você aí precisa de algoritmos para tratar esses dados, para poder transformar esse dado em informação em inteligência. Né? Então, essa é uma sequência. Internet of Things, eu costumo dar um exemplo muito interessante. Todos nós temos no nosso computador softwares da Microsoft, não quero pegar na Microsoft, pode ser qualquer fabricante, que tem centenas de comandos. Centenas. Que a gente nunca usa. Né? Hoje em dia, várias empresas, a gente não sabe disso, colocam dentro do software um agente que cada vez que você clica num comando, ele registra isso e uma vez por mês, por semana, dependendo da empresa, ela manda esses registros para o fabricante. Então, ele sabe que naquele editor de texto que tem 800 comandos, eu e você só usamos 25. Então, para que eles vão continuar fazendo um produto com 800 comandos se alguém só usa 25? Isso vale também para uma coisa muito simples que a gente tem em casa, um controle remoto. Os controles remotos no passado, quando há muito tempo atrás, eram muito simples. Aí depois eles complicaram violentamente. E hoje demais, né? Pois é, que ninguém use. Olha, nem eu sou engenheiro lê manual, nem isso a gente faz, entendeu? Nem engenheiro normalmente lê um manual do controle remoto, seja lá qual for o dispositivo. Hoje em dia está se tirando essas coisas, porque ninguém usa. A funcionalidade até está lá. Então, por exemplo, se eu sou um fabricante de software, por que eu quero essa informação? E essa é uma informação típica de IoT. Na verdade, é o software funcionando, né? Te mandando informação e você sabe que ninguém usa uma determinada funcionalidade. Por que você vai botar horas de engenharia para manter aquilo funcionando? Sim. Você entendeu? Então, esse é um caso que a gente não sabe, mas a gente ajuda, né, continuamente. Toda vez que você aceita as condições de um software, provavelmente ele está dizendo, olha, de vez em quando eu vou mandar seus dados secretos para a nuvem lá, alguém vai tentar olhar. E imagina, eu peguei o exemplo da Microsoft, milhões de pessoas usando o Word e ela sabe que ninguém usa metade do Word, ninguém no planeta. Para que ela vai continuar com essas funcionalidades? Para que ela vai ter um grupo de programadores fazendo coisa que ninguém usa? E isso vale para produtos também. Sim, então, a gente pode dizer, então, que todo esse acúmulo de dados que a gente tem hoje, também, além de a gente utilizar para marketing, como a gente comentou ontem com a live do Rui, pode ser também utilizado para melhorar a experiência do usuário de várias formas, né? Não é só para marketing, obviamente. Né? Exatamente. Muito legal, muito legal. E aí, quando a gente falou, então, a gente falou ontem de Big Data, hoje a gente está falando um pouco desses equipamentos todos conectados, né? Como que eles funcionam. Então, dá um pouco mais de panorama para a gente, então, de como que isso tudo se conecta aí com o mundo da inteligência artificial, que hoje tanto se fala e pouco se explica, né? Porque a gente conhece vários termos aí de machine learning, etc. Como é que isso tudo se conecta, Hélio? Você que é um mestre no assunto. Não, eu agradeço a deferência, mas não. Você pode falar que o Rui é professor, eu só estou na indústria. Na verdade, já tive vários projetos bem-sucedidos, poucos mal-sucedidos, mas alguns. Então, a gente aprende, né, às vezes, tomando burdoada. Mas 30 anos de experiência tem que servir para alguma coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, então, vamos lá. O fato é o seguinte, o ser humano, ele não tem uma capacidade natural de trabalhar com grandes volumes de dados. Ele não tem essa perspectiva. Se você olhar planilhas gigantes, bases de dados gigantes, né?
porque voltando, pegando uma carona no Rui, você está falando de dados estruturados e dados não estruturados, né? Então, você tem um volume de informações muito grande. Aí, quando se fala de inteligência artificial, né, para quem assistiu aquele filme 2001, o Odisseia no Espaço, né, 1969, é aquilo, a gente está vendo isso hoje. Você fala com a Alexa, você fala com o Siri, né? Na verdade, aquele filme que foi lançado em 1969 previu o que a gente já está vivendo, claro que no ambiente espacial, né? Mas, de qualquer forma, a evolução, né? Machine learning é inteligência artificial no sentido de que ele vai analisar dados, né? Você ensina, por exemplo, você pode ensinar machine learning, vamos lá. Machine learning é uma aprendizagem de máquina. Você ensina o algoritmo, você cria algoritmos que vão filtrar os dados e vão tentar determinar comportamentos. Pode ser do consumidor em marketing, pode ser de uma máquina, pode ser do seu celular, porque nossos dados celulares estão sempre sendo alimentados em algum lugar. Então, mas o machine learning, então, ele aprende como é que aqueles dados são... ele classifica, ele filtra e tenta ver o que é ruído, o que é relevante e o que não é relevante, ok? Então, mas nesse momento, o machine learning é uma ferramenta. Todo algoritmo de inteligência artificial tem a base estruturada no machine learning, porque você não pode colocar toda a informação para analisar. Pode, mas ninguém faz, porque é muito lixo. Você quer agilidade. Voltando ao Rui ontem, ele falou, você quer saber se a empresa está avançada? Não, pergunta, como é que está a sua produção hoje? E o cara não consegue responder, não sei se você lembra dessa pergunta. Na quarta-feira, alguém... já não é grande coisa, né? O guru do Excel vai me dar o relatório depois, quer dizer, né? Então você não pode, então essas coisas têm que ser filtradas. No caso de, imagina um carro autônomo, né, discutindo rapidamente, o carro autônomo tem que fazer tomada de decisões em milissegundos, né? Da mesma forma que um humano faz. Ele não pode pensar, transformar isso num arquivo Excel, mandar para um lugar. Já bateu, o carro já atropelou alguém, já sofreu um acidente. Né? Então, isso tem que ser feito muito rápido. Mas, de qualquer forma, machine learning foi o primeiro passo na área de inteligência artificial. Inteligência artificial, primeiro você classifica os dados, você faz a análise dos dados, depois você usa os dados para fazer uma prescrição. O que eu poderia fazer melhor? Entendeu? Então, e isso é a maioria dos algoritmos hoje de inteligência artificial estão nessa parte prescritiva. Ele faz a preditiva, né? Analisando os dados, ele imagina que o seu carro, com essa quilometragem, com esse uso, deve ter uma falha. Então, é uma prescrição, está fazendo uma previsão de que você vai ter, né? Uma predição de que você talvez tenha um problema. A prescrição é um passo à frente. Ela diz para você, o algoritmo diz para você, faça isso, senão você pode ter um problema. Então, voltando a uma das soluções que a gente trabalha, eles têm um algoritmo que consegue ver o futuro. É o algoritmo Mandiná. Ele prevê, ele consegue prever, dependendo do processo, depois que ele aprender como é que você faz o seu produto. E aí, com retroalimentação do teu pessoal de fábrica, que é da onde muita inteligência está, né? Por que as empresas estão trazendo de volta pessoas que se aposentam? Porque tem muita inteligência na cabeça deles que não foi colocada dentro dos processos existentes. Que legal, então, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, eu sei que está acontecendo no Brasil, trazer, né, pessoas que se aposentaram, que muito conhecimento vai embora com eles. Mas o que acontece? O algoritmo, então, aprende como é que você produz seu produto e diz, olha, se você continuar nessas condições, daqui a 5 minutos no futuro, você vai ter um problema de produção. Você vai ter um produto... Então, esse é um... Esse é o lado preditivo, né? Preditivo, ele está prevendo para você. Agora, a sequência é você liberar ou não, aí depende da sua fábrica, das suas máquinas, do seu equipamento, você dizer para ele, ok, você está me sugerindo isso, agora vai lá e aciona a máquina, muda esses parâmetros, muda, então, que é o fechamento do ciclo, né? Você tem, ele é um processo, como processo de pensamento humano, a gente é cíclico, né? Você tem começo, meio e fim.
Então, a diferença é que a gente não tem capacidade de trabalhar com volume de dados que os algoritmos podem trabalhar, com terabytes de dados. Né? Gigas é brincadeira, né? Então, terabytes de dados. Então, você consegue ter um apoio, né? Para tomar decisões, não apoio para tomar decisões. Então, os algoritmos são softwares, né? Basicamente são softwares que trabalham com volume de dados muito grande, que tem a capacidade de filtrar o que é ruído e definir o que é importante, quais são os parâmetros importantes para uma cidade, por exemplo, você pode ter um sistema de inteligência artificial controlando os semáforos de uma cidade. Por quê? Porque ele sabe, de acordo com as informações de trânsito, de sensores que estão distribuídos, sensores IoT que estão no piso, que estão nos semáforos, que estão eventualmente no celular das pessoas, né? Existe até, a gente usa muito aí no Brasil o Waze, né? Aquilo é muita gente, muita informação, é um grande big data de informações de trânsito que te diz o melhor caminho. Então, você imagina, isso é muito importante, você poder fazer isso e para reduzir trânsito, você precisa, ter uma ambulância que precisa ir de A para B. Então, eu consigo liberar com o sistema de tráfego todos os semáforos para garantir que a ambulância chegue o mais rápido do hospital até a casa da pessoa que chamou. Então, tem uma série de aplicações hoje já sendo feitas em vários países que o que elas têm por trás é um algoritmo de inteligência artificial que recebe dados de sensores através do IoT, e mastiga tudo isso em tempo real. Né, aqui, voltando ao Rui, eu acho que ele foi muito feliz em vários comentários que ele fez. Foi muito boa a live, mas ele fez alguns comentários que eu espero tenha ficado na cabeça do pessoal. Não é para daqui a uma semana. Não adianta, né? Não adianta. Então, daqui a uma semana a Inês é morta, como diria. Inês é morta. A ambulância não chega no ponto de salvar a pessoa, o chocolate ficou branco, entendeu? O plástico saiu errado, todo. Então essa é um desafio contínuo. Então a tecnologia está aí. Então os algoritmos, veja, por exemplo, eu dou um exemplo, algoritmos de reconhecimento de imagem, né? Você não precisa ensinar. Uma criança de 2 anos sabe o que é um gato. Ela sabe o que é um cachorro. O algoritmo precisa ser ensinado. Você precisa botar inúmeras fotos de um gato em várias posições, várias cores, várias raças, porque ele precisa ser ensinado. Então, para que quando ele veja aquela imagem, ele reconheça como um gato. É diferente, por exemplo, do algoritmo de reconhecimento facial, que é muito usado em coisas de polícia, aeroportos e tal, que ele faz medição do rosto da pessoa. Cada pessoa tem um rosto, é que nem uma impressão digital, cada pessoa é diferente pelas medições do rosto. Não é imagem. A pessoa fala, reconhece a imagem. Não é a imagem. Não é a imagem. É um cálculo matemático a hora que o cara tira a primeira foto sua, ele tira várias dimensões, não existem duas pessoas iguais, como não existem duas pessoas com a mesma. Então mas são todos algoritmos, mas ele tem que identificar isso, né? Você vê às vezes quando identificaram um sujeito, eu lembro aqui que teve aqui nos Estados Unidos, não sei se chegou no Brasil, mas teve um sujeito assassino vestido de mulher, o cara é um homem vestido de mulher para se disfarçar numa manifestação aqui nos Estados Unidos. Ele foi preso porque o algoritmo de reconhecimento medindo a face dele falou: esse cara é o procurado. É o fulano. É o fulano. Então, isso são todos algoritmos de inteligência artificial que já estão por aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisinha que o pessoal já perguntou aqui. Tanto o pessoal da Cidade Forte como o Antônio Savino perguntaram como que seria o processo para uma empresa começar a ter, a utilizar ou a desenvolver, né? Por onde começa? Hélio, dá uma pista para a galera assim, de como é que começa. E a outra pergunta que 2 pessoas já fizeram é como é que o Brasil está com relação ao mundo aí nessa questão de uso, né, de IoT e inteligência artificial também. Tá bom. Bom, eu vou... na verdade, como eu disse, eu participei de alguns projetos meio esquisitos que não deram certo, então eu já posso dizer o que não fazer. Que ótimo, isso a gente adora. Não faça nenhum projeto caseiro, entendeu? Eu vou comprar um computadorzinho, um Arduino, um Raspberry Pi, vou escrever um código aqui em casa e vou fazer. Eu tive um pouco mais de 1 ano atrás numa empresa em Minnesota, não vou falar o nome dela por motivos
profissionais, ela investiu, eu me reuni com o CEO, ele investiu US$ 1 milhão durante um ano para tentar fazer os produtos dele ser, né, Smart Connected. E foi por esse caminho, de fazer um piloto caseiro, de juntar, contratar pessoas, estudante, né? Ele gastou US$ 1 milhão, um ano depois ele tinha um protótipo e não conseguia escalar. Ele tem 30 mil produtos no mundo. Então, eu acho que a gente já passou disso. Até eu tenho isso na minha apresentação corporativa, eu falo, evite os projetos de hobby. Dá para fazer um monte de coisa. Eu conheço um rapaz, um amigo aí no Brasil, que fez um sistema de irrigação das plantas da mãe dele, IoT. Legal, mas é um hobby, não é, você não transforma isso num produto. Você Sim, entendeu? Então, interessante. by the way, já existe isso, né? Então, de qualquer forma. Está reinventando a roda. Reinventando a roda. Então, Nada de novo. Nada de novo. Eu diria para você que eu evitaria. Hoje existe um que a gente chama de technology stack, vários níveis de tecnologia que você tem que pensar para ter uma solução de IoT, inteligência artificial. A maioria delas já está disponível, já são comerciais, em custo acessível. Então, porque a empresa, se ela resolver fazer isso, ela vai sair da especialidade dela. A especialidade dela é fazer, sei lá, televisão, ela faz televisão, não quer dizer que ela sabe fazer IoT. Então, usa. Né? Então, não. Eu acho que a gente já passou disso aqui nos Estados Unidos, o número de projetos hobbyists, né, amadores que existiram e que foram mal sucedidos foi bastante grande. E isso eu acho que agora, aqui pelo menos já passou. No Brasil, talvez ainda tenha alguns cientistas aí querendo fazer isso, o que não é ruim. Eu acho que para aprendizagem é muito interessante, mas você não escala. Você tem que pensar num produto, né? Você não tem uma fábrica, uma máquina, um produto. Esse presidente dessa empresa, ele tem 30 mil equipamentos. Como é que ele fala? Foi um nightmare para fazer um. Foi um pesadelo para fazer um. Como é que eu vou fazer isso 30 mil vezes? O cara morre louco e perde o emprego, né? CEO é um dos bons empregos do mundo, ninguém quer perder. Então, porque você tem que pensar em coisas que escalam. Então, agora, eu buscaria, né? Para começar, qual é o seu problema? Certo? Porque qual é a empresa? Ela quer aumentar o faturamento de serviço, ela quer aumentar a fidelização do cliente, ela quer renovar um produto que é um campeão de vendas, mas ele tá antigo e tem gente chegando. Ou gente que hoje o principal concorrente das empresas você não conhece ainda. Quem iria imaginar que o principal concorrente do hotéis ia ser Airbnb? Eles não têm nenhum quarto de hotel, eles nunca construíram um apartamento. Então, quem imaginar que o maior concorrente do sistema de transporte ia ser o Uber, né? Então, as empresas hoje, a disrupção está vindo de fora. Então, é melhor você, lendo do passado, quem tinha os Walkman, lembra disso? Não? Meu Deus do céu. Tem um pessoal que aí na live que não sabe o que é isso. Mas a Sony tinha essa política de ela canibalizar ela mesma, para evitar que o concorrente canibalizasse. Então, a Sony inventou essa metodologia há muitos anos atrás. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco a isso. As empresas têm que pensar que o concorrente dela hoje vai vir provavelmente de fora. Quem iria imaginar que, por exemplo, Tesla ia aparecer e desenvolver e ser a número 1 do mercado de carros elétricos? E que a Google e que a própria Uber fossem fazer carros autônomos. Então, e que a Tesla ia fazer, além de carro, um foguete. Foguete, né? Exatamente. Para que os americanos não paguem mais para a Rússia. Então, pois imagina, quem ia pensar? É isso mesmo. Então, as empresas, eu diria para você, olhe o seu negócio, né, veja o que você... Porque o seu negócio tem que ser reinventado, é aquela digital transformation, né? E digital transformation não significa você transformar o seu produto, botar um IP address nele que ele virou... Não. É uma transformação que requer mudança de modelos de negócio. Eu posso citar essa empresa lá de Minnesota. E hoje essa empresa vende equipamentos de filtragem ou filtração, acho que o português está faltando aqui, industrial. Para onde é que você precisa de ar limpo? Processos de manufatura, de alimento, de farmácia. Então, é uma empresa que tem vários, petróleo, então eles vendem isso. Eles querem parar de vender a máquina para vender os filtros. Para isso, ela quer ligar para o cliente e falar, olha, seu filtro está para vencer.
Então eu estou te mandando os filtros. É o mesmo conceito que a HP faz quando você compra uma impressora a R$ 200 e o toner custa 300. Sim, Então ele quer exatamente. engravidar o cliente com o equipamento e vender filtro que custa caro. Você entendeu? Então, o que ele queria fazer era uma mudança do modelo de negócio. Então, Igual nesse... aqui a gente comentou ontem da cafeteira Nespresso, que eles também estão fazendo isso. Olha, está acabando Exato. seu estoque, já manda. Que o Rui Pois é. comentou ontem, exatamente. Então, Trazer essa inteligência para o negócio, aí muda o formato do negócio, né? Outro exatamente. Nós estamos falando de mudança, a digital transformation, que você divulga muito, ela, né, ela vai mudar modelo de negócio. Ela muda. Hoje... não é só que nem as pessoas pensam que é tirar papel, né, e digitalizar alguma coisa. Na verdade, a gente tem que repensar processos, a forma de fazer as coisas, né? É muito mais amplo do que muitas vezes as pessoas entendem, né? Exato. Agora, veja, eu não sei se eu respondi essa pergunta do pessoal, mas tente descobrir onde você quer levar a sua empresa. Existem muitos executivos que não sabem, eles pagam fortunas para a empresa de consultoria dizer para ele onde eles têm que levar a empresa deles, mas se você está com um projeto de transformação digital, você tem que pensar que a empresa que você tem pode ser... Hoje, seu faturamento é de venda de produto, provavelmente vai ser de venda de serviço. Por que isso? Né? Porque o serviço fideliza o cliente muito mais que o produto. Né? É aquilo de... Né? Tem um livro que eu li aqui em inglês, The Good to Great, mas eu sei que ele já foi traduzido para o Brasil, para português. O cara analisa, esse livro foi escrito mais ou menos 10 anos atrás, que ele analisa as empresas as grandes empresas há 50 anos e quantas estavam vivas até hoje. Eram muito poucas. Então, e as que estavam vivas é porque eles tiveram uma grande transformação para o serviço. Você vai ser fiel ao serviço, né? Não mais a hora que você não tiver mais carro e chamar um carro pelo seu aplicativo, um carro autônomo no seu aplicativo, não importa a marca, você só quer ir de A para B, você entendeu? Então, o carro que chegar na hora que você pediu, em condições limpas e te levar no ponto B, então é uma transformação dos negócios, né? Parece muita conversa, muito papo de consultor. Eu não sou consultor, eu vendo coisas e entrego coisas. Mas primeira pergunta que eu faço é qual que é o problema que você quer resolver? Às vezes o cara não sabe. A sua provocação ela é muito positiva, porque muitas e muitas vezes, isso a gente que trabalha, né, orientando algumas empresas, a gente percebe, por exemplo, na área de e-commerce, muitas e muitas vezes as empresas começam a análise pensando na plataforma. Vou decidir qual plataforma eu vou adquirir, vou contratar e tudo mais. Só que eu sempre falo que a plataforma ela é uma resposta, né, a algo maior, a uma pergunta que você tem que fazer lá no seu planejamento estratégico. Então, quando a gente pergunta por onde começar com essa questão do uso de dados, de IoT, etc., antes de mais nada, a empresa, então, as suas dicas seriam a empresa ter muito claro o que ela está buscando, ou seja, ter isso muito claro no seu objetivo, né, dentro do seu planejamento estratégico. Ou seja, a gente volta a falar de uma coisa que não é de agora, não é digital, a gente está falando de planejamento estratégico, ou seja, tem que botar a cabeça para pensar, né, o que a sua empresa quer atingir, o que ela precisa alcançar, para, além disso, depois pensar em buscar ajuda competente, profissional, quer dizer, não fazer coisas caseiras. Isso é muito parecido, Hélio, com algumas coisas que a gente vivencia também na área de marketing digital. A gente percebe que tem muita empresa que faz, que tenta essas soluções caseiras e que tenta também ir para o ataque, ir direto para a ação, pulando aquela etapa do planejamento, né? E isso é muito preocupante, porque com o planejamento já é difícil você conseguir alcançar os seus objetivos. Imagina quando você não tem, né, o planejamento. Não, e você não sabe, algumas vezes, vamos lá, eu já entrei em reuniões que o CEO fala, não, o board me pediu qual a minha estratégia de IoT e minha estratégia de AI. Você pode me ajudar? Eu falei, olha, eu posso ajudar com as ferramentas, mas eu não posso ajudar em desenhar o seu negócio, né? Eu posso recomendar. Então, como eu tenho muitos anos no mercado, algumas vezes eu tenho uma
uma rede de conhecimento, né, de presidentes e diretores, e os caras me consultam às vezes, né? Mesmo que eu não tenha uma solução, né? Não é mais porque eu falo a verdade. Não adianta você automatizar uma tarefa, fazer mais rápido para gerar o mesmo erro. Você tem que identificar a origem do erro para evitar que ele ocorra novamente. Aí entra, né, coleta de sensores, inteligência artificial para ajudar. Mas se você não resolver qual o problema? A empresa precisa se reinventar, precisa ir para o mundo digital, indústria 4.0. Tem um monte de buzzword muito legal aí, e a gente na área de informática adora criar essas coisas. Só que a realidade é qual o problema? Você está perdendo para quem e você acha que vai perder para quem? Quem vai entrar no seu mercado e vai fazer essa disruptura no seu mercado? Às vezes os executivos não sabem. Você entendeu? Então, em algumas indústrias, principalmente as indústrias de petróleo e gás, mineração, eles são grandes dinossauros, eles demoram para se mexer, né? Mas quando ele se mexe, ele faz o estrago, lógico, não tenha dúvida. Mas agora, tem a indústria de bens de consumo, ela é mais ágil, né? Então, dependendo do mercado, a resposta pode ser diferente da empresa. Mas aí, finalizando a resposta, não faça projetos caseiros, busque apoio a entender, identifique qual é o problema. Entendeu? Transformação digital não é dar um computador para todo mundo, não é para dar e-mail para todo mundo, e agora dar home office para todo mundo, isso não é transformação digital. Zoom para todo mundo, não. Isso são ferramentas. Isso são ferramentas. Ótimo. Né? Olha, o Marcos, engenheiro Marcos, falou que a live está excelente, parabéns, muito obrigada. Então, quem está gostando, compartilha aí, clica no aviãozinho que tem aí embaixo, compartilha com seus amigos para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo bacana que a gente está tendo aqui, com o prazer de conversar aqui com o Hélio Samora. E também o Orosivo, que participou ontem com a gente, está aqui de novo, e ele está fazendo uma pergunta de né, quando as máquinas vão tomar decisões, né, autônomas, baseadas em ações padrão. Que aí tem a ver, obviamente, com a inteligência artificial que a gente estava comentando agora há pouco. Conta para a gente, então, um pouquinho desse processo. Então, eu diria que em algumas tarefas a inteligência já está tomando. Você liga entre alguns sites, você tem um bot, tem um robô respondendo para você. Então, algumas tarefas já são automatizadas. Agora, quando as máquinas vão tomar todas essas decisões, depende de mercado por mercado, depende. Por exemplo, vamos lá, nosso país sofreu 2 acidentes trágicos com quedas de barragens de mineração. E nós vimos o presidente de uma mineradora indo em cadeia nacional dizer que a sirene não tocou. A sirene não tocou porque a legislação brasileira, nesse caso em particular, não quero falar sobre o caso em particular, mas só pelo evento da sirene, a legislação brasileira não exige isso. Muito pelo contrário, a legislação brasileira exige que exista um sujeito lá que vê os dados dos sensores dando problema e aperte o botão da sirene. Ainda que hoje já exista tecnologia que pode, analisando os sensores, analisando em tempo real movimentação superficial, subsuperficial, existem sensores que estão enterrados nas barragens, dezenas, centenas, dependendo do lugar, e os sensores vão dizer, vai cair. Só que hoje o sistema já tem capacidade de tratar esse dado e identificar o que é uma leitura incorreta, porque passou um caminhão fora de estrada em cima da barragem, né, aqueles caminhões gigantes de mineração, ou é um evento que vai gerar uma falha. Então, já existe hoje tecnologia, algoritmos que, olhando os dados de todos esses sensores superficiais ou subterrâneos, né, podem avaliar a queda ou não de uma barragem de água, de rejeito, não importa. Né? Eu peguei mineração, e podem tocar um alarme, e tocar uma sirene, disparar mensagens para o seu celular e tal. Só que a legislação brasileira hoje não permite. Então, ela exige que alguém vá lá, aperte o botão. Então, algumas aplicações, por exemplo, voltando ao exemplo do chocolate ou do produto químico, dessa empresa de plástico que eu mencionei, que o algoritmo disse vai acontecer um problema daqui a 5 minutos, se você não mudar esses parâmetros, já existe tecnologia hoje que me permite que
o sistema mude isso. Então, para algumas aplicações, já existe a substituição do... Você não precisa ir lá mudar a dosagem do açúcar, sei lá, chutando aqui, não sei fazer chocolate, dosar alguma coisa para evitar que aquele problema ocorra com o produto, ou alterar uma temperatura de injeção de um plástico para evitar que a umidade estrague o produto. Já existe isso. Então, esses ciclos, lembra que eu mencionei um ciclo? Todos esses ciclos de inteligência artificial, eles são um loop, ele vai fechar em algum momento. Em algumas aplicações, esse loop já está fechado, em algumas aplicações, e pode ser implementados, claro, requer investimento da empresa de comprar acionadores, porque você tem numa ponta o sensor lendo o dado sendo tratado, e aí você tem que ter na outra ponta um acionador que possa transformar o que o algoritmo descobriu em uma ação. Hoje em dia, muitas empresas ainda tem gente fazendo essa etapa final, mas em muitas aplicações que a gente atua, na indústria de petróleo, na indústria de manufatura, na indústria química, na mineração, os algoritmos já estão prontos, já suportam isso. Em alguns segmentos, eu acho que talvez vão demorar um pouco mais, por exemplo, uma cirurgia. Tem isso, eu ia te perguntar isso. Na área de saúde, como então, que né, já tem muito uso para detectar, né, diagnosticar problemas, fazer diagnóstico de câncer, vários diagnósticos, mas ainda a gente sempre vê que ainda tem um acompanhamento médico e tudo mais, né? E mesmo o uso de equipamentos para fazer cirurgias à distância, você sempre tem ainda um acompanhamento, né? Exatamente. Veja, o computador hoje já faz cirurgia remota em vários lugares, inclusive no Brasil, e talvez seja a solução para chegar medicina de primeiro mundo em países de terceiro e quarto mundo, né? Você ter essas salas, você não vai voar um renomado cirurgião um neurocirurgião para um lugar na África, o cara opera sentado em Nova York, tá? Estou dando um exemplo. Mas desde que, claro, tem uma sala preparada para isso lá. Mas tem algumas decisões que o computador vai tomar e outras que ainda você quer que o cirurgião tome, né? Então, existe. Da mesma forma, se eu pegar os carros autônomos, todo carro autônomo vai ter um override, vai ter a possibilidade do motor, de alguém falar, opa, pera lá, vou tomar controle disso e saber o que... porque tem risco alguma coisa. Então, o computador vai tomar cada vez mais decisões. Em algumas áreas, a tecnologia já está pronta para deixar que eles façam. Outras requerem um investimento na fase de retorno da informação levantada para que ela possa ser executada. E em algumas eu acho que vai demorar muitos e muitos anos para que a gente fique confortável, para que o computador e o algoritmo tome a decisão para a gente. Então, tem níveis de maturidade distintos, né? Eu acho que é isso que uma a gente vez, pode dizer. Uma palestra que eu estava debatendo com outro professor do mercado, ele estava falando, a gente vai ter que ter bastante confiança para a hora que um robô vier fazer uma cirurgia nos nossos olhos, por exemplo, né? Dá um pouco de medo. A Luciana perguntou aqui sobre o uso de IoT na agricultura. Você tem algum case? Olha, eu tenho um caso muito simples do Peru que a gente teve envolvido, mas tem muita... Veja, é uma das áreas mais promissoras é o uso de autônomos, né? Já existe trator autônomo, já existe colheitadeira autônoma, plantadeira autônoma. O grande desafio disso, porque não se popularizou, principalmente fora do Brasil. O Brasil é um dos poucos países, se não for o único, eu não sou um cara de agricultura, que tem 2 safras por ano. Nos Estados Unidos, ele só tem 1 safra por ano na maioria das culturas. É difícil você convencer um fazendeiro a comprar um trator autônomo que vai usar durante um mês e meio da colheita, e depois ele vai ficar parado lá o resto do ano. Então, o modelo de negócio de autônomos para a agricultura ainda não está definido. A tecnologia já existe. Eu já estive em uma fazenda em que a gente testou tratores autônomos. Aliás, eu tenho até um vídeo, posso mandar depois. De qualquer forma. Agora, depois, voltando à agricultura, o caso que a gente tem era uma fazenda de cana no Peru, que tem um ciclo de chuva muito complexo. Então, a fazenda não tem muita água, o proprietário teve que fazer vários poços artesianos que são controlados com sensores IoT,
que tem medidores de umidade distribuídos na plantação, enterrados, fisicamente enterrados, que, medindo a umidade do solo, ele liga ou desliga os poços. Eu tive envolvido nesse projeto, é um projeto que usa a tecnologia de uma das empresas que a gente distribui sua solução. Então, é uma aplicação de IoT para agricultura, para garantir que você... Então apagou, foi isso. troquei. Achamos que era a sua internet que tinha... Não, foi... Sinto muito. Não, ainda bem que Nossa, eu não sabia que ele não estava carregado, senão... Não tem problema. Olha, a gente está caminhando aí para os minutos finais da nossa live, contando com a participação do Hélio Samora, compartilhando um monte de conteúdos hiper bacanas sobre transformação digital, internet das coisas, inteligência artificial. E aí tem uma pergunta que nunca, que não quer calar. A gente ouve em todos os cursos, eventos, então vou te perguntar também para ver como você nos retorna isso. Muita gente pergunta, então quer dizer que com tudo isso que está acontecendo, os robôs vão tomar o nosso lugar, nós vamos perder o emprego, os robôs vão nos substituir. Como é que você vê esse tema tão polêmico, Hélio? Olha, eu me formei engenheiro e eu entrei na engenharia quando o Brasil estava vendo uma crise muito grande, 81, 82. Eu falava, nossa, engenharia, você não vai dirigir um táxi na época. Foi só porque a gente falava isso. Uma das crises, né? Foi uma. A gente tem a casca grossa porque a gente já passou por várias delas. Mas, de qualquer forma, sempre se fala da substituição da mão de obra, substituição. Claro, existem trabalhos que vão desaparecer em todo, mas o que eu costumo dizer é que vai existir uma qualificação do trabalho. E você vai precisar que o teu pessoal seja mais... A pessoa que fez uma formação de engenharia tem um conhecimento de TI. O pessoal que tem uma formação médica tem um conhecimento de TI. Vai acontecer uma transformação da mão de obra. Eu acho que algumas profissões vão desaparecer, mas uma que eu costumo de falar, se a pessoa fala, agora ninguém contrata fotógrafo. Duvido que você faça um evento sem contratar um fotógrafo profissional para registrar o seu evento. Todo mundo tira foto com o celular, mas nenhuma foto de celular não é aquela beleza, você não vai botar. Então, mesmo uma profissão que está em alto risco de desaparecer, que é o fotógrafo, a gente sempre contrata um fotógrafo profissional para cobrir um evento, para fazer uma... Então, existe... Claro, ele chega lá com um equipamento que um Hellis mortal não tem, né? Mas é o que... aquela objetiva gigante, seja lá o que for. Mas o que eu acho que vai acontecer e o que a gente... é a necessidade de qualificação de mão de obra. Se a gente tiver mão de obra qualificada, os algoritmos aprendem mais fácil, a interação homem-máquina, a interface homem-máquina, né, que é um caso muito importante, vai permitir que os algoritmos aprendam muito mais rápido. Aliás, uma das soluções que a gente trabalha, os inputs do operador são mandatórios para que o algoritmo aprenda. Porque senão ele passa... O algoritmo, a pior coisa para um algoritmo, falando um pouco, é que ele só trabalha com dado histórico. Ele vira professor de história, ele está sempre olhando o passado. E você quer que ele olhe para frente, ele veja... Então, o IoT, se você olhar, né, os primeiros algoritmos de inteligência artificial, ele olhava a base de dados existentes que foram nos últimos 15, 20 anos com qualidade questionável, pelo menos. Dados, mas sem muito estruturado e tal. Hoje, os sistemas de algoritmos de inteligência artificial, eles olham os dados históricos, é importante. Eles olham o dado online trazido pelos sensores de IoT. E eles olham os inputs do operador. E dessa forma, então o operador inteligente dá dados inteligentes para o sistema ficar mais inteligente. Então é um ciclo virtuoso. Se o operador não qualificado, ele pode dar informação ruim para o sistema vai aprender mais lento. E assim por diante, né? Então, os algoritmos vão aprender mais com gente mais qualificada. O desafio do Brasil, né, sempre teve uma pergunta aí como é que está o Brasil? O Brasil tem ilhas de excelência e ilhas que estão ainda no século passado, no século XX. Então, a gente tem que tentar expandir essas ilhas de excelência. Tem empresas de classe mundial que operam no Brasil. A gente pode mencionar aqui, Embraer é uma. O Orocico acabou de escrever aqui, a aviação, por exemplo. Pois é, a Embraer, veja, eu tive a oportunidade de visitar, eu, por ser estrangeiro, eu não posso ir na fábrica, mas eu visitei os escritórios da Boeing, eu visitei os escritórios da NASA, então, eu conheço a Embraer muito bem, e a Embraer não deve nada a ninguém.
Absolutamente nada ninguém. Em design, em produção e em tecnologia. Em alguns outros segmentos, a gente tem várias empresas que são de classe mundial no Brasil. Agora, a gente essas tem que sair, são bolhas, a gente tem que tirar, a gente tem que formar a mão de obra. O desafio do Brasil está na educação. A tecnologia de IoT tem aí, todos os players internacionais estão aí, tem boas empresas brasileiras também, a gente conheceu umas recentemente que estão fazendo sensores legais, estão fazendo tecnologia legal, estão buscando integração, estão buscando expansão. Então, a gente tem talento no Brasil, então a gente tem que, né, tem que reconhecer isso. O que acontece é a dificuldade de crédito, a dificuldade de investimento, né? Problemas estruturais que a gente sabe do Brasil e educação. A pergunta é, vão acabar os empregos? Não, isso não vai. Vamos ter que qualificar os empregos. Ele vai mudando de lugar, né? Ele vai mudando. Algumas atividades realmente elas vão ser substituídas e vão morrer, e outras, obviamente, vão ser criadas, né? E isso gera novas oportunidades, né? De instrução, de busca por especialização, né? A Mari perguntou aqui se você conhece um protótipo lá de uma cidade inteligente em Joinville, a Perini City Lab. Você conhece esse projeto? Não conheço, até depois vou dar uma pesquisada, achei interessante. Tem várias cidades que tem projetos pilotos de Smart City, né? Tem um desafio natural de onde colocar os sensores, como capturar os dados sensores, como transmitir os dados sensores. Aí tem LoRa, Sigfox, celular, não importa, mas tem uma série de desafios, mas Smart City é uma área interessante, é uma área, mas eu não sei desse projeto, mas eu espero que esteja sendo bem sucedido. Vamos informar, fala para ela que eu vou informar. Mari compartilhou aqui, obrigada Mari por compartilhar, então eu também não conheço esse case, né? Vamos conhecer melhor. É muito bom quando a gente tem esse compartilhamento aqui de dicas, de informações e tudo mais. E aí eu vou agora para uma última provocação, assim, porque a gente já está quase terminando, infelizmente, né? Eu agradeço mais uma vez a vocês todos. Depois eu vou agradecer aí pelo Hélio, por ele ter participado aqui com a gente, tá? Agradeço vocês todos e espero vocês na próxima, tá bom? Prometo que a gente volta aí com conteúdo muito bacana, tá bom? Um beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau.